Olá, eu sou Lisa Mirella, esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro. Nessa semana o bate-papo é com o assessor financeiro Flávio Alves. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por aceitar nosso convite. E a gente vai falar um pouquinho sobre possibilidades de investimento financeiro. Flávio, hoje em dia fazer uma reserva financeira parece um pouco mais difícil, né? Para a maioria dos trabalhadores. Como começar se o orçamento está tão apertado? Bom, Lisa, boa tarde mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? É uma questão cultural que a gente tem que começar a inserir isso na nossa vida financeira. A gente não tem o hábito de fazer poupança, né? Ou guardar uma reserva para uns momentos, de repente, de adversidade, igual a gente tem passado nesses últimos anos, né? Mas o início, a base de tudo, é você saber exatamente qual que é o seu padrão de despesa frente ao seu rendimento. Né? E como você adequa as suas despesas para fazer com que tenha um valor para você começar a poupar. Então tem que começar fazendo conta. Eu vejo lá tudo que eu gasto, quanto eu ganho e o que eu preciso mudar. Exatamente. Parece até um pouco repetitivo a gente falar assim, ver o quanto você ganha menos do que você gasta, mas não tem outra alternativa que não seja essa. É ter uma planilha, um aplicativo que tem tantos disponíveis para você controlar as suas despesas, no que você está gastando mais, de repente consegue cortar, para que esse valor cortado ou diminuído possa ser destinado para investimentos, para poupança. E precisa ser qual o percentual para começar? Existe aí algum número ou isso depende de cada pessoa? Depende muito de cada pessoa, do perfil, dos projetos que tem de vida em relação a qual o volume financeiro que ela quer atingir, quais os objetivos, os sonhos que ela vem a ter para utilizar esse recurso, né? Se a gente pegar em questão de literatura, de investimentos, de finanças pessoais, vamos falar sempre algo em torno de 10 a 20% da renda, né? Mas isso é muito pessoal, porque vai depender do que você está objetivando em relação a utilizar esses recursos. E me diga uma coisa, para quem tem pouco dinheiro, o que é mais adequado para começar a poupar? Como é que daria para fazer isso? Assim, veja só, quem tem menos dinheiro, logo tem mais limitações de opções de investimento. Mas o que é importante? O importante é você se controlar para que cada vez consiga sobrar um pouco mais e buscar alternativas que sejam rentáveis, pelo menos com a taxa básica de mercado, que é a taxa Selic. A gente começa pela poupança, que é um investimento mais tradicional, até pela facilidade de fazer aplicação, de fazer o resgate, de não ter, e de não ter imposto de renda. Porém, ela não é o maior rendimento, né, disponível. A gente tem outras alternativas, por exemplo, como o Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, que é um título público emitido pelo governo federal, cuja remuneração é a taxa básica de juros. E, historicamente, ela tem uma rentabilidade maior que a poupança. Em alguns momentos, em volumes bem significativos. Chegou até o dobro da rentabilidade da poupança, com o mesmo nível de segurança que hoje a poupança
apresenta. Mas hoje o Tesouro Direto, ele tem taxas. E ele também tem o desconto do imposto de renda? Sim, o Tesouro Direto, que é o título público, né, emitido pelo governo, ele tem o imposto de renda em cima do rendimento. Só que em momentos em que a taxa de juros fica em períodos mais altos, né, ela, mesmo você fazendo a isenção do imposto de renda, ela tem uma atratividade maior do que a caderneta de poupança, por exemplo. E hoje a poupança não está tão atrativa, os juros estão em queda e o Tesouro Direto, em tese, então, não está tão atrativo também. Isso, pelo fato dos juros estar em queda, a rentabilidade também desses investimentos tende a diminuir, né? Mas o importante é avaliar também o que, além da queda da taxa de juros, a gente teve uma queda da inflação. Certo. Então, em termos de ganhos reais, que é o ganho nominal da taxa de juros menos a inflação, em termos de ganhos reais, como a inflação controlada, ele continua tem uma certa atratividade. A poupança, assim como os juros, ela começa a diminuir a rentabilidade conforme os juros vai caindo, né? Essa regra nova que a gente fala da poupança, que não é nova, que foi implementada em 2012, toda vez que a taxa de juros Selic chega ao valor de 8,5% ou menos, a poupança passa a remunerar 70% dessa taxa de juros. Então, na medida em que os juros vão caindo, a rentabilidade da poupança vai diminuindo também. Entendi. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Tesouro Direto, né, que ele tem sido muito procurado. É uma modalidade que eu posso fazer sozinha, eu preciso de algum apoio, alguma assessoria, preciso ir ao banco? Olha, o Tesouro Direto é um título público, né, onde o Tesouro Direto é uma ferramenta, vamos dizer assim, eletrônica para você acessar a compra de títulos públicos, que é o que tem lá. Tesouro Selic, Tesouro IPCA, títulos pré-fixados, tá? E é uma maneira do governo democratizar, vamos dizer assim, o acesso a esse tipo de investimentos, né? E no caso, é bem simples você fazer a aquisição de Tesouro Direto, pela própria internet é possível fazer, você faça um cadastro no próprio site do Tesouro, você tem que escolher um banco custodiante ou uma corretora, né, porque ela vai fazer a custódia dos seus títulos, e você vai ter uma taxa de custódia que o próprio Tesouro Direto cobra para você guardar os títulos, né, para você guardar esse seu dinheiro. E essa taxa quanto é? Você tem ideia? Do Tesouro Direto, né, a ferramenta, ela cobra 0,30% ao ano do valor aplicado. Aí cada instituição é que vai determinar uma taxa, de repente, a mais para fazer essa custódia. Muitas corretoras não cobram taxa nenhuma. Então você consegue fazer a custódia desses títulos com um custo zero por parte da corretora, né? Já do Tesouro permanece esse 0,30. Entendi. E no próprio Tesouro há papéis com títulos, há títulos com juros pré-fixados e pós-fixados, é isso? Como é que eu sei o que é melhor escolher? Essa análise é um pouco mais aprofundada, né? Porque a gente tem que entender para onde vai a taxa de juros. A gente está passando nesse momento por um ciclo de queda na taxa de juros, né? Então, nesse momento, a taxa de juros está caindo, a rentabilidade pós-fixada tende a diminuir. Aí você pode perguntar, Flávio, mas aí a pré-fixado não é o mais atrativo? Pode até ser, mas hoje o mercado financeiro está precificando que nos níveis de taxa de juros, apesar que pode cair mais, num cenário de estresse ele pode até voltar a subir do que continuar caindo muito. Então assim, ano passado, 2 anos atrás, a taxa de juros estava mais alta. Então ali naquele momento fazia sentido sim você aplicar em pré-fixado, porque você já mantinha uma taxa uma ideia do que ia acontecer. Fixa, mesmo com a taxa de juros caindo, você ia manter aquela aplicação. Hoje, ainda assim tem alternativas interessantes em relação à taxa pré-fixada, acima de 9% ao ano, por exemplo. Considerando que a expectativa é que a taxa de juros chegue a 7%, você já garante pelo menos os 9%, né? Mas aí tem que se avaliar um pouco em outras variáveis. O prazo de investimento que você quer aplicar, a disponibilidade desse recurso, né? Tem outras questões. E eu precisaria de quanto para aplicar no Tesouro? Deveria ficar quanto tempo esse dinheiro lá? Tem isso ou não? Também é muito variável. Olha, no Tesouro é possível fazer aplicações a partir de R$30, né? É possível. A gente gosta muito de falar assim, você tem que começar a avaliar o que faz sentido dentro do seu contexto financeiro. Aí vai muito aquela linha da que a gente falou no começo da conversa, qual o percentual da sua renda que você consegue poupar e qual que é esse valor financeiro em termos absolutos mesmo, em termos de reais. E aí quando você vai para o Tesouro, você vai ver as alternativas, pensando em você ter disponibilidade ou não desse recurso,
se eu preciso de disponibilidade. Então, faz sentido eu aplicar no Tesouro Selic, que é o que tem disponibilidade imediata. Pensando em prazos mais longos, aí a gente tem alternativas para vencimento em 2020, 2025, tem até 2050, né? Entendi. E me dá agora fala pra gente, quais outras modalidades estão interessantes hoje, a lei de poupança e do Tesouro que a gente já falou, com a Selic em queda? O que você vislumbra aí? Assim, quando a gente entra num contexto de queda na taxa de juros, então a rentabilidade dos produtos pós-fixados, né, que acompanham essa taxa de juros, em sua maioria produtos de renda fixa, né, CDBs, né, LCIs, que é a letra de crédito imobiliária, LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, fundos de renda fixa, né, a rentabilidade deles tende a diminuir, né? Então, quando você tem um cenário desse, a gente tem que buscar outras alternativas. A própria LCI, mesmo, que é uma letra de crédito imobiliária, mesmo com um cenário de queda na taxa de juros, ela tem isenção de imposto de renda para a pessoa física. Então você consegue um pouco mais de rentabilidade. E mesmo se persistir essa questão da queda na taxa de juros, você acha que esse rendimento não está adequado, aí para buscar taxas maiores a gente pode buscar outras alternativas que se exponham um pouco mais de risco, né, principalmente renda variável, ações especificamente, mas que de certa forma fica um risco controlado. Então você tem fundos de investimentos multimercados, por exemplo, que é um fundo de investimento que aplica tanto em títulos de renda fixa, como faz operações com ações, renda variável, moedas, né, para buscar uma rentabilidade maior do que a renda fixa tradicional. Mas aí, nesse caso, quem faz essa operação é um profissional. Você leva o seu dinheiro para uma corretora ou para um banco e ele gerencia isso. Isso, porque assim, na escolha dos produtos de investimentos, a gente tem lá, por exemplo, o próprio Tesouro Direto, títulos de renda fixa, que é algo mais... você sabe no momento ali o valor que você está aplicando e sabe exatamente quanto você vai ter contratado, né? Quando você vai para fundos, aí você terceiriza a gestão. Você tem um gestor profissional que vai avaliar o mercado, vai entender quais são as alternativas para buscar uma rentabilidade maior, para buscar essa rentabilidade, né? Isso incorre um pouco mais de risco, né? Mas é possível que você consiga administrar dentro da sua carteira de investimentos essas alternativas. E essas opções são para um investidor que tenha qual volume de dinheiro? Para um pequeno, para um médio ou já para um grande? Não, assim, depende muito desse contexto. A gente tem fundos de investimentos que você tem possibilidade de aplicar a partir de R$1.000, por exemplo. Né? Acontece que quando você vai aumentando o volume financeiro para você aplicar, você tem mais opções. Então, se você tem R$5.000, R$10.000, 20, 30, 50, enfim, quanto maior o volume financeiro, mais opções você tem para fazer os investimentos. Então, aí de categorias diferentes. A gente até estava conversando um pouco antes, eu citei o exemplo do carro. Você vai comprar um carro, com determinado valor você tem X opções. Conforme o seu valor vai aumentando, as suas opções aumentam. Então, os investimentos, de certa forma, segue a mesma linha. E a palavra também é sempre diversidade. Quanto mais opções, melhor, é isso? De certa forma sim, né? A clássica frase, não colocar todos os ovos na mesma cesta. De fato, ela tem fundamento, porque você vai buscar... Não existe um investimento que tem a maior liquidez, ou seja, a maior disponibilidade, a maior rentabilidade e a maior segurança. Não tem tudo junto. Não tem tudo junto. Então, assim, alguns potencializam mais essas características. Um tem mais disponibilidade imediata, o outro tem uma segurança maior, outro tem um rendimento maior. Então, a gente sempre orienta no sentido de montar uma carteira diversificada para que, com essa diversificação, a gente consiga potencializar essas três variáveis de acordo com a necessidade do investidor. Bacana. E assim, às vezes a gente recebe ligação do banco, olha, você tem um dinheirinho aqui, não quer aplicar num CDB, comprar um título de capitalização? E aí, como é que a gente deve se portar nesse sentido? A gente sempre orienta no sentido de buscar informações, né? Olha, o que é um título de capitalização, né? A rentabilidade do título de capitalização nem sempre é tão atrativa, né? Tem outros benefícios, pode ser um sorteio, alguma coisa nesse sentido, mas a rentabilidade em si não é tão atrativa. Um CDB, que é um título emitido por instituição financeira, normalmente ela tem a remuneração atrelada ao CDI, que é praticamente a mesma coisa que a taxa Selic, né? Em termos de rentabilidade. Então é importante saber qual o percentual que está sendo contratado, qual é o prazo
desse CDB, quais são as outras alternativas que tem no mercado, né? As taxas. As taxas, comparar realmente, quais são as alternativas que eu tenho, partindo do princípio que é um mesmo título e tem o mesmo nível de risco. Aí você vai buscar uma taxa que seja mais interessante, né? Uma taxa que seja maior. E o título de capitalização é interessante ou não? É tipo uma poupança? Eu vou dizer que assim, se aproxima mais de uma poupança forçada, porque tem a obrigação da tua contribuição, né? Porque, como eu disse, em termos de rentabilidade, normalmente tem alguns casos que você resgata até menos que você aportou, né? Se você acabar resgatando antes. Sim, claro, modalidades, se você não cumpriu o prazo. Exatamente. Então tem que avaliar, né? É importante entender quais são as características, independente de qual tipo de investimento que você vai fazer, você entender quais são as características em termos de risco, segurança, qual é a rentabilidade, quais são as outras alternativas que eu tenho no mercado para ver se de fato essa é a melhor. Né? Então a gente segue muito essa linha. E investir na bolsa hoje, como é que tá? É só para quem é realmente ousado ou não? Como é que tá isso? Olha, de fato é para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, né? Quem tem um perfil mais moderado, que tem uma aceitação em visualizar oscilações mais fortes no seu dinheiro, mas pensando em médio e longo prazo, a expectativa de retorno é sempre até maior do que a da tradicional renda fixa. Porque assim, você investir em ações, você está investindo em empresas. Sim. A ação representa uma empresa e essa empresa certamente está buscando gerar lucro, ter crescimento, então você aplica em ações... O objetivo é esse, O objetivo é esse, evidentemente tem o risco do negócio Sim. que você está investindo, mas o objetivo é que você tenha participação nos lucros. Então assim, se a gente pensar nesse novo cenário de queda na taxa de juros, né, a gente está com uma economia que esse ano o PIB não vai cair, pelo menos até agora que a gente tem de informação. A gente vem de 2 anos de queda forte até o PIB não tende a cair esse ano, tem um crescimento baixo, mas para o ano que vem tem uma expectativa de um crescimento mais expressivo, algo em torno de 2,5% a 3%, isso fonte do próprio Banco Central, né? Então, num cenário em que a economia evolui, a gente tem um contexto em que as empresas tendem a ter bons resultados. Então, isso normalmente reflete nos preços das ações, no pagamento de dividendos. Então, pode ser que seja um momento propício. Bacana. Para terminar, vamos tentar aqui fazer um exemplo prático. Se uma pessoa tem lá entre 10 e 15 mil reais guardados na poupança, como que ela pode aplicar esse dinheiro para de fato fazer ele render? Tá. O que você sugere? Eu sugiro, o primeiro ponto é entender assim, qual é a necessidade desse recurso, quanto que você precisa de disponibilidade imediata. Então, para isso, você pode aplicar no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, que tem um rendimento maior que a poupança, como eu já citei, e tem essa disponibilidade imediata. E a outra parte, você pode buscar outras alternativas, né, que tem uma carência maior e que tem isenção de imposto de renda, como a própria LCI, que eu citei também, voltada para a pessoa física, fundos de investimentos multimercados, né, que fazem um mix entre títulos de renda fixa e um pouco de renda variável, para buscar uma rentabilidade até um pouco maior do que a taxa de juros tradicional, e quem sabe até um pedacinho em renda variável, pensando no médio e longo prazo. E esse pedacinho seria quanto de 10 mil, por exemplo? Aí depende muito do perfil, né? A gente vai falar de 10%, 20%, 30%, mas dependendo. Alguma coisa, alguma legal. Coisa, por esse cenário que a gente visualiza, que eu acabei de citar, pode ser que faça sentido. Então, é muito importante você saber também, além do recurso disponível que você tem para aplicar, quais são os seus objetivos com esse recurso. Você pretende usar no curto prazo ou você está pensando já em construir um patrimônio financeiro para médio e longo prazo e usufruir desse patrimônio lá na frente, que é a hora que você já, de repente, está pensando em aposentadoria, independência financeira, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo começa pela definição. Exatamente. Legal. Gente, obrigada. Nosso programa está terminando aqui. Te agradeço, Flávio. Se você quiser deixar seu contato, caso alguém tenha uma pergunta para te enviar. Sim, eu agradeço a oportunidade de poder participar com vocês. Eu tenho meu e-mail que é flavio@rpinvestimentos.com.br, né?
RP de Rio Preto mesmo, rpinvestimentos.com.br, e a gente está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que venham a surgir aí para vocês. Legal, obrigada, gente. Até mais.